Queria que, enquanto isso, você abrisse sua Bíblia, Salmo de número 127. Salmos 127, versos 3 e 4. Salmo 127, versículos 3 e 4. Hoje é o Dia dos Pais. A mensagem será para toda a igreja, mas direcionada aos pais nessa oportunidade. Salmo 127, versos 3 e 4. Todo mundo achou? Amém. Tá aí, ó. Vamos lá. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Glória a Deus. Curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, falando contigo. Agora, Senhor, momento de grande responsabilidade. Senhor, de falar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que Tu possas falar neste momento, Pai, que eu seja apenas um instrumento, Pai, que a glória seja totalmente Tua, que a palavra seja Tua, que a inspiração seja Tua, porque sem Ti eu nada sou, nada tenho para oferecer, sem Ti eu nada posso fazer, Senhor, e que neste momento os corações estejam abertos, atentos, para ouvir a Tua palavra neste lugar. Que Tu cresças, eu diminua, e que o Seu nome seja glorificado neste lugar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, hoje a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Quando era criança eu já achava o mundo esquisito, mas hoje então o mundo está muito complicado, o mundo está muito difícil. Hoje em dia, egoísmo, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas são malvadas, as pessoas, elas a cada dia que passa, elas se tornam mais perversas. Como a humanidade está complicada, como o mundo está difícil. E no meio desse caos, no meio dessa crise, nós criamos nossos filhos, e nossos filhos são bombardeados todos os dias, nas redes sociais, na internet. Hoje em dia, que antigamente, a gente trancava a nossa casa, a gente selecionava quem poderia entrar ou não na nossa casa. Olha só, lá em casa, por exemplo, se alguém bater na porta ou chamar na portaria lá no interfone, fala assim, eu não sei quem, se eu não conheço, eu não deixo entrar na minha casa. Então a minha casa, ela está protegida de alguma forma, não é qualquer um que vai entrar lá. Algumas pessoas a gente permite entrar na nossa sala, uma visita que não tem muita intimidade, entra até na nossa sala. Alguns a gente até chama para a cozinha, mas o quarto então é lugar de plena intimidade. Raros são as pessoas que vão entrar lá dentro. Mas hoje, com as redes sociais, os nossos filhos no quarto são bombardeados o tempo todo por informações, pelo inimigo que está com sede para destruí-los. E no meio desse caos, no meio desse cenário terrível, nossos filhos sendo criados, e aí o que será deles? Porque em muitos dos momentos nós não estamos presentes. Eu sou capaz de dar vida pelos meus filhos. Se alguém se levantar contra eles numa ameaça de morte, eu me coloco na frente na mesma hora. Só que na maioria das vezes eu não vou estar presente. Na maioria das vezes eles vão estar sozinhos. E o que será dos nossos filhos hoje no meio desse mundo mau? Como que a gente faz? O que será desses meninos que a gente acabou de orar por eles agora? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que vai ser esse futuro? Deus é tão sábio, Deus é tão inteligente, que Deus preparou verdadeiros valentes para proteger, guardar, guiar e dirigir essas crianças. E esses valentes somos nós, os pais dessas crianças. Pai. E hoje em dia, infelizmente, é a figura mais rara que existe. Pai tem de monte que faz filho, mas o que tem de mães solteiras tendo que exercer a dupla função, porque muitos pais se omitiram diante dessa função. E hoje nós vamos falar sobre esses valentes. Como que esses valentes precisam encontrar ferramentas para cumprir o seu propósito, que é fazer com que seus filhos cheguem no céu.
A grande e a maior de todas as responsabilidades de nós que somos pais é fazer com que nossos filhos, sim, sejam cidadãos de bem, sejam homens e mulheres de caráter, homens e mulheres de valor, que façam a diferença nesse mundo. Mas de nada isso adianta se no final eles não forem para o céu. Nós temos essa responsabilidade e um dia Deus vai cobrar de nós pais. Pai é sacerdote, pai é o líder da sua casa. Por isso, aqui o salmista ele compara, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa alegoria, sobre essa comparação. Ele diz que os filhos são como flechas nas mãos de um valente, nas mãos de um guerreiro. E se você é pai, está aqui nessa noite, se você não é, que você se torne um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro valente nas mãos do Senhor, a tal ponto de conduzir essas flechas no alvo, que é chegar no céu para morar com Cristo na eternidade. Glória a Jesus. Olha só o que a gente, pegando essa comparação do valente com a flecha na mão, primeira coisa que a gente observa, que o valente é o grande responsável por dar a direção à flecha. A flecha vai aonde o arqueiro aponta. Se o valente apontar, a flecha vai. Isso tem a ver com a responsabilidade dos pais de darem direção aos seus filhos, orientar seus filhos. Quem seus filhos serão? Que trajetória eles têm seguido? Pais são aqueles que devem dar a direção. E não tem melhor maneira de liderar, de conduzir, de influenciar pessoas, senão pelo exemplo. Não adianta nada você falar uma coisa, dizer uma coisa, dar uma ordem, se você não é. Cuidado com o que você tem sido, cuidado com o exemplo que você tem dado, porque filho de peixe, peixinho é, e você corre o maior risco da sua vida, de ter uma cópia fiel dentro de casa, alguém que está te observando, alguém que vai copiar suas virtudes, mas vai copiar seus defeitos, vai copiar como que você se comporta dentro de casa, como que você se comporta fora de casa, como que é o seu relacionamento com Deus, como que é o seu relacionamento com a sua esposa, como que é o seu relacionamento com o seu vizinho. Cara, você está sendo observado, os seus vícios, os seus trejeitos, os seus defeitos serão copiados pelos seus filhos. Por isso, a melhor maneira que eu tenho de dirigir essa flecha, para que ela chegue no alvo, é liderando pelo exemplo. Você, pai, precisa ser um referencial primeiro moral dentro de casa. Você mentiroso, mal pagador, 7-1, ignorante, adúltero, que não cumpre suas promessas, um tirano, um grosso, cuidado, teu filho vai ser igualzinho você, é o que ele tem visto. Se você não é o cara mais correto, mais honesto, aquele que se importa com o pobre, aquele que sabe dar o bom dia, boa tarde, aquele que cumpre com seus compromissos, o teu filho precisa ser alguém de valor, porque ele tem um alvo a chegar. E para onde você tem apontado, se você não é um líder moral, uma referência moral dentro de casa, teus filhos vão para o alvo errado e vão dar errado como você deu. Referência moral, mas também referência espiritual. Teus filhos, eles vão te copiar. Teus filhos, eles estão te observando. Você ora dentro de casa? Você lê a Bíblia dentro de casa? Você vem aos cultos e é o primeiro a se arrumar no domingo falando: bora galera, todo mundo para o culto, que o culto vai começar, ninguém pode se atrasar, vamos para a casa do Senhor, vamos todos. Ou você é o que não quer vir, é o que demora a vir, é o que reclama para vir. Eu costumo dizer, nas palestras para casais que eu faço, que o pai, ele precisa orar de joelho.
Não é porque de joelho é melhor. Deus ouve se você plantar bananeira, cambalhota, ficar dando pirueta, Deus vai ouvir do mesmo jeito. Deitado, sentado. Mas de joelho, teu filho está vendo. Todas as vezes que você está de joelho, teu filho passa, papai está orando. Papai tem comunhão com Deus. Papai está lendo a Bíblia. Não adianta ler Bíblia no celular, é a mesma coisa. Mas no celular, teu filho está passando, e papai está no Instagram. Papai não desgruda do celular. Papai briga comigo, mas ele não desgruda o celular nem por um minuto. Lê a Bíblia, papel, manuseia, mostra para ele que você ama a palavra. Você tem que ser uma referência moral, uma referência espiritual. Afinal, tem uma flecha dependendo de você para chegar no destino, no alvo que é no céu. Outra coisa que eu aprendo aqui, com base nessa alegoria do valente com a flecha: depois de apontar a direção, é necessário tensionar o arco, a flecha, e tem ali a corda que puxa para dar atenção para que a flecha voe alto, para que a flecha ganhe velocidade e alcance o destino. Ela precisa de uma tensão para que ela chegue no lugar, para ela ganhar o impulso, para ganhar velocidade. Isso tem a ver muito com palavras. Que palavras você tem usado de casa? Temos pais ignorantes, não são capazes de dar um elogio, não são capazes de falar uma palavra de carinho. Eu te amo, como você é especial, meu filho, você é inteligente, meu filho, você vai dar certo, papai está aqui contigo. Pais ignorantes, rudes, grossos, só entram para reclamar, só entram para falar mal. Seu peste, seu isso, seu aquilo. Palavras que vão levar ele longe. Quando ele acertar, diz: meu filho, parabéns, você venceu. Quando ele errar, meu filho, volta aqui. Você lembra que a flecha ela precisa vir para trás para ir para frente? Está errado. Meu filho, você está errado, muda. O caminho não é esse. Palavras certas, no momento certo. Assim como a disciplina. Não tenha medo de disciplinar seus filhos. Vivemos no meio de uma geração mimada, em que os filhos não são corrigidos. Os filhos não sabem ser corrigidos. Eles não respeitam nenhum tipo de autoridade. Mas você precisa corrigir os seus filhos. Você precisa saber dizer não para os seus filhos, porque é o não que ensina, a correção ensina. E a gente vê que tanto as palavras como a disciplina não pode tensionar demais, senão vai arrebentar. E também, se estiver frouxo demais, não vai a lugar nenhum. É a tensão na medida certa, com palavras certas, com a disciplina no tempero certo, tudo em amor. Seus filhos irão longe, te trarão orgulho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O texto diz que filhos são o orgulho dos seus pais. Será? Ainda há tempo. E o responsável por não chegar no alvo é você, papai. Não dá para se omitir. Não dá para fugir da responsabilidade. E hoje é papo de homem. E a gente tem que chegar num ponto comum aqui. E eu tenho certeza que sairemos aqui como valentes, guerreiros, aptos a manusear as nossas flechas. E todas chegarão no alvo para a glória de Deus. Olha só o que eu aprendo aqui também. Depois de tensionar, quando eu tensiono, eu preciso de direção, preciso dar atenção. Mas a flecha, ela precisa ser afiada. A flecha precisa ser lixada. A flecha precisa ser preparada. Sabe por quê? Enquanto a flecha está na mão do valente, está tranquilo. Mas vai ter um momento que eu vou ter que soltar essa flecha. E essa flecha, ela vai ter que voar sozinha. A flecha vai estar longe do valente. A flecha vai ter que romper os desafios, vai ter que romper a resistência do ar. A flecha vai ter que romper os obstáculos. Longe do valente, ela não pode se dispersar, ela não pode perder o alvo, ela tem que chegar no alvo.
mas ela tem que estar preparada para isso. E isso eu aprendo que eu, enquanto pai, eu preciso preparar meus filhos para voarem sozinhos. Como eu disse no começo, a maior parte do tempo ele vai estar sozinho. Na escola eu não estou com ele, com os amigos eu não estou com ele, nas redes sociais eu não estou com ele, e ele o tempo todo ele está voando sozinho. E eu tenho que incutir na mente do meu filho que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que ele tem que temer a Deus em quaisquer circunstâncias e nunca se vender, nunca se render, porque Jesus Cristo está voltando e ele precisa estar lá, ele precisa chegar no alvo. Foi cantado aqui por Daniel e esse é o grande exemplo. Daniel era um jovem no auge da sua adolescência. Judá foi invadida por Nabucodonosor e ele sequestrou os jovens intelectuais daquele tempo. Sequestrou, levou para a Babilônia como cativos, como escravos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego eram alguns desses jovens que estavam no meio desses jovens judeus que foram levados como escravos. Diz a Bíblia que em momento algum eles se venderam, em momento algum eles se deixaram levar pelo momento ou pelas ofertas e manjares daquele mundo. Eles foram fiéis em todo o tempo, até que chegou o momento que Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Nabucodonosor teve um sonho muito esquisito, e ele veio consultar aqueles sábios para tentar interpretar os seus sonhos. Daniel se prontificou, ainda jovem, ele falou: eu tenho condições de interpretar esse sonho. Eu não, o Deus dos meus pais. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Daniel orou: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Daniel, ele botou bem claro aqui: eu estou aqui no meio da Babilônia, eu estou diante de manjares, diante de ofertas, mas eu não me vendo, sabe por quê? Meu pai me ensinou que só tem um Deus em Israel, meu pai me ensinou que eu não posso me curvar diante de ninguém, meu pai me ensinou que eu não posso me render diante de nada, meu pai me ensinou que o meu Deus interpreta sonhos, meu pai me ensinou que o meu Deus é o Deus do impossível, meu pai me ensinou, meu pai me ensinou, meu pai me ensinou. O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem ensinado? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina o teu filho a chegar no alvo, porque o mundo é mau. A Bíblia também diz aqui, Deuteronômio 11, 19 ao 21, ensinem-nas a seus filhos, o que é a palavra, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Escreve nos batentes da porta da casa, no portão, e na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, para que seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. As grandes tentações, os grandes conflitos, seus filhos vão sofrer longe de você, mas que ele seja um Daniel no meio dessa geração, que ele não vai se render, ele não vai se vender, ele vai fazer a diferença. E se você conhece essa história, Nabucodonosor teve que confessar que só o Deus dos judeus é Deus, porque foi fiel até o fim. Um filho longe dos pais, um filho ensinado pelos seus pais. Ensine os seus filhos em nome de Jesus. Flechas, quarta coisa, flechas não tem vontade própria. Flecha não anda sozinha. Flecha vai onde o valente determina. Se o teu filho, com quem ele anda, que roupa ele veste, se ele vem para a igreja ou não, desculpa aí os filósofos e pedagogos de plantão, porque a turma hoje diz que não, o teu filho tem o direito de escolher quem ele é e quem ele quer ser e onde ele quer andar. Numa geração mimada que não se submete a nenhum tipo de autoridade, quem é meu pai para dizer quem eu vou servir, que eu tenho que fazer parte da igreja dele ou adorar o Deus dele? Meu amigo, olha o exemplo de Josué. Josué, ele percebeu que a nação estava andando por um caminho perigoso.
A nação estava andando por caminhos de apostasia, o caminho da idolatria, as pessoas se perdendo, se corrompendo. Josué falou assim: ei, para tudo aí. Eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão fazer com vocês, com a casa de vocês, mas uma coisa eu já escolhi, eu já decidi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou abrir mão, eu vou levar essa flecha para o alvo, eu não vou abrir mão dos meus filhos. Meu filho, com quem ele anda, amizade, eu determino. A roupa que ele usa, eu determino. O quê? Se vem para a igreja ou não, quem determina sou eu. Vamos embora, levanta, escola dominical, se embora, levanta e vai. Não tem conversa. Filho de 13 anos, 14 anos, escolhendo onde vai, está de brincadeira. Deus vai cobrar de você, pai, que se omite diante da tua responsabilidade. Isso me faz lembrar de Eli, um sacerdote, homem de Deus. Oh glória! Eli tinha 2 filhos, sacerdotes pilantras, eram falsos, homens maus, que profanavam o templo, profanavam o sagrado. O pai, bobão, via os seus filhos fazendo de tudo, e não, deixa eles, um dia eles vão ver, quem sabe um dia eles não melhoram. Deus falou assim: meu amigo, tu tá maluco? Não falou assim, mas em outras palavras, o filho é teu, a responsabilidade é tua, e porque você não fez nada, você pecou. Porque Eli foi omisso na educação dos seus pais, Eli sofreu sérias consequências, foi punido, foi castigado por Deus, porque omissão também é pecado. Teu filho fazendo o que quer, teu filho aprontando umas e todas, com 12, 13, 14 anos, você está de brincadeira. Flechas nas mãos do valente. Um dia, valentes para entrar no céu, chega aqui. Onde estão suas flechas? Onde elas chegaram? Em que destino você direcionou? Qual a atenção que você colocou? Você preparou para que elas voassem? Já que elas não têm escolhas próprias, você usou a autoridade que eu te dei para direcionar essas flechas para chegarem no alvo? Um dia o Senhor vai cobrar de você, pai. Depois você teve filho, cara, desculpa aí, está na tua conta. Não tivesse, teve, está na tua conta. Deus vai cobrar de você. Quinto e último, tem um alvo a ser alcançado. Por isso eu não vou desistir do meu filho de jeito nenhum. Muitos filhos foram lançados quando eu não era valente. Muitas flechas foram lançadas quando você ainda não era valente. E hoje, algumas dessas flechas estão perdidas por aí, porque você, quando as lançou, você não temia a Deus, não conhecia a Deus, andava na ignorância. E hoje, infelizmente, suas flechas, seus filhos, estão perdidos por aí. E agora o que fazer? Sabe o que você vai? Não desista deles, vai atrás deles, corre atrás dele, prega, peça perdão, vai atrás e ora, joelho no chão, busca, e eu tenho certeza que Deus vai cumprir as suas promessas também na sua vida. Você é valente, teu filho é tua semente, teu filho foi feito e gerado para ser a sua descendência santa, e você e seus filhos vão morar no céu, pais, valentes, guerreiros, em nome de Jesus. Seja valente, vai para o céu. Você tem que lutar pelos seus filhos, não abra mão deles. Filhos são como flecha nas mãos do valente. O que você tem feito com essas flechas? Como você tem educado seus filhos? Porque é duro, é difícil. Quantos de nós fingimos que não vimos, que não vemos, porque dá trabalho? Rapaz, se eu cutucar aqui vai dar trabalho, eu vou ter que ir atrás, vou ter que corrigir, vou ter que ficar em cima. Então a gente joga para debaixo do tapete,
vai tocando a nossa vida e finge que o problema não é nosso. Mas, cara, o problema é totalmente teu. Em nome de Jesus, Pai, que você saia daqui hoje com uma certeza: a culpa é sua, a responsabilidade é sua, porque em algum momento você errou, mas hoje é momento de consertar. Então que hoje, a partir de agora, você faça diferente, e as flechas que estão voando por aí, a partir das atitudes e decisões que você tomar a partir de hoje, elas vão chegar no alvo, porque eu creio nisso. O Espírito Santo de Deus é poderoso para teleguiar essas flechas que estão indo para alvos errados e chegarem no céu, onde ele está lá agora. A gente vai orar daqui a pouquinho para o teu filho que está afastado, nós vamos orar por ele, e o Senhor vai mexer nele lá onde ele está. O Espírito Santo de Deus vai constrangê-lo, vai confrontá-lo, vai falar com ele, e você, a partir de hoje, sempre, todos os dias, bombardeando seus filhos de informações, e mata no peito e fala: é minha responsabilidade, eu vou entrar no céu com esse camarada, nem que seja no meu cangote. Eu vou trazer ele pela orelha, mas vai. Eu vou entrar no céu, ele na minha orelha, eu na orelha dele agarrado, mas ele vai entrar no céu comigo. Eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir da minha família. Pais, sejam sacerdotes dentro das suas casas, aquele que ora, aquele que busca, aquele que chama a família para adorar. Gente, os tempos são maus, vivemos num mundo terrível. Os nossos filhos serão aquilo que nós direcionarmos, aquilo que nós apontarmos para eles serem. Que direção nós temos dado para os nossos filhos? Olha só o que a palavra do Senhor diz no Salmo 112, versículos 1 até o versículo 3. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Como é que a gente perpetua uma geração? Pelos filhos. Esse texto está dizendo o seguinte: se eu temer a Deus, há promessas sobre a minha descendência, há promessa sobre os meus filhos, sobre os teus filhos, aqueles que são flechas voando por aí, Deus vai resgatar e vai trazer de volta, porque eu creio. Tema ao Senhor, não abra mão dos seus filhos. Que você, pai, possa entender que você é muito mais do que provedor. Não basta botar comida dentro de casa. Aqui vai um exemplo que eu nem tinha preparado sobre isso, mas um exemplo que tem tudo a ver. Adão, quando estava no Éden, Deus deu a ele 2 missões. Quais eram essas missões? 2: lavrar e guardar. Deus colocou Adão no Éden e disse: Adão, você tem que lavrar e guardar esta terra. Lavrar tem a ver com fazer as podas, fazer a preparação, tem a ver com o trabalho. E muitas vezes nós que somos pais, focamos no trabalho, focamos em lavrar, trazemos comida dentro de casa, trabalhamos, nos dedicamos, mas a missão é dupla. A missão é lavrar e guardar. E muitas vezes nós lavramos e nos esquecemos de guardar. Foi o que Adão fez. Adão trabalhou demais e ele esqueceu de guardar. Uma serpente entrou no jardim. Serpente no jardim é algo camuflado, é algo sorrateiro, é algo que passa despercebido. Cobra aqui, a gente vai chamar atenção, mas uma cobra no jardim, no ambiente selvagem, era mais um naquele ambiente. O inimigo vai entrar sorrateiro na nossa casa para tentar destruir os nossos filhos e fazer com que eles não alcancem o alvo. Então não basta trabalhar demais se eu não cuido, se eu não acompanho. A ausência paterna gera delinquência nos filhos. Tempo de qualidade, escutar seus filhos, tempo com eles. Tem hora que fala: pai, vem aqui, aí fala de videogame. Eu não entendo nada, não sei de nada, e eu me irrita, videogame me irrita, porque os meninos ficam alienados, eu fico meio irritado com o videogame, eu chamo e não me atende. Mas rapaz, você tem que fingir que está achando legal, porque para eles é legal.
e é o que importa para eles, então tem que importar para mim também. Então enquanto o pai, vamos jogar, vamos, pai, senta aqui, sento. Você tem que dedicar tempo aos seus filhos, porque são seus filhos, é o teu tesouro, é a tua herança, são as suas flechas que Deus confiou a todos vocês. E nessa oportunidade, eu queria que vocês, igreja, ficassem em pé, todos ficassem em pé nesse momento. Nós vamos orar primeiro pelas flechas perdidas. Nós vamos orar pelas flechas que estão vagando por aí, que foram lançadas no tempo da ignorância. Flechas que foram lançadas no tempo que a gente não conhecia a verdade. E as flechas que estão aí, indo para alvos errados. Mas a gente vai orar hoje. Deus vai dar sabedoria, vai dar discernimento, vai dar coragem. Deus vai trabalhar nele, vai trabalhar em você, para que tudo dê certo. E no final, todos entrem no céu pelas portas, juntos. Depois a gente vai orar para quem quer ser valente. Tem homens aqui que são pais, mas ainda não se tornaram valentes, tementes a Deus. Num mundo mau, num mundo como esse, num tempo da ignorância, muito provavelmente as flechas vão chegar em destinos errados. Mas que você possa entregar sua vida para Jesus e reconhecer que Ele é o dono da sabedoria, vai te dar a direção para fazer com que as flechas cheguem no lugar certo. A gente vai orar para que Deus perdoe no final, perdoe os seus pecados, pais que se omitiram em algum momento na sua trajetória, pais que hoje eu fiz questão de cutucar, tiveram filhos ainda jovens, moços, filhos que nem lembram que têm, mas eu tenho certeza que esse filho lembra que você não se lembra dele. Pouco tempo eu tive conversando com uma criança. Os pais se separaram e a criança veio falar assim, a criança está começando a entender as coisas, 8, 9 anos. Pastor, eu não aceito porque o meu pai não quer saber de mim. Pastor, eu não entendo porque meu pai não liga para mim. O pai não me procura. Quantos não são assim? Talvez estejam aqui dentro, mas porque não se dão bem com a mãe, ou foi num passado distante. Mas cara, é teu filho, e hoje você que teme ao Senhor, você tem a responsabilidade de buscar essa flecha perdida que está por aí, e trazer ela para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Não se omita. Deus te trouxe aqui para te dizer que a culpa é sua, e a responsabilidade é sua de levar ele para o céu. Vamos orar pelas flechas? Grande Deus, quantas flechas estão agora, Senhor, vagando por aí, muitas feridas, flechas marcadas pelo abandono, flechas marcadas, Senhor, pelo passado, por palavras ditas no momento de ira, palavras ditas no momento da ignorância. Ó Senhor, essas flechas estão indo por caminhos tortuosos, estão perdidas, sem direção. Mas Senhor, neste momento nós estamos clamando a Ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus capaz de resgatar todo aquele que está perdido. E lemos aqui que a promessa para aquele que teme a Ti é aqui, Senhor. Há homens que temem o Teu nome, que lançaram flechas no passado, mas hoje cremos que essas promessas farão com que essas flechas retornem, mudem de direção. Senhor, vai ao encontro daquele coração que está cheio de amargura, daquele filho que é rebelde, que está hoje nas drogas, que está hoje largado, que está em depressão, pensando em tirar a vida, sem sentido. Ó Senhor, vai ao encontro dele agora, dela agora, Senhor. Constranja, comova, Senhor, traga sensibilidade, remova o ódio, o rancor. Senhor, que Tu tragas o amor de volta, os bons sentimentos de volta, as boas lembranças de volta. E aos pais, Senhor, que estão aqui, que tenham a sabedoria, a coragem e a Tua orientação para fazer o que é certo, para lançarem a palavra certa, no tempo certo, com a atitude certa, para trazer essas flechas de volta, Senhor. Capacita, derrama da Tua graça,
O teu Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria. O teu Espírito Santo habita dentro de nós. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar no coração do homem que aqui está, do pai, e daquele filho que onde quer que ele esteja, ferido, magoado e machucado, que haja essa reconciliação para a glória do teu nome, porque esta é a tua vontade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque coisa linda vai acontecer. Hoje, Senhor, algumas feridas foram abertas de propósito, porque para ter cura, às vezes tem que sangrar. Para haver cura, Senhor, às vezes temos que espremer. Ó Deus, mas que haja libertação completa, toda a culpa seja removida, todo o remorso seja retirado, daquele pai que hoje, que não procura até por vergonha, porque sabe que tem responsabilidade no que aconteceu, mas Senhor, nós sabemos que Ele que será também um instrumento, esse pai vai ser um instrumento para trazer de volta. Tira, Senhor, toda a culpa, todo sentimento de remorso, todo sentimento contrário, e traga paz, estratégia e sabedoria. Nesta hora, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.